dessa série chamados à unidade e à santidade no corpo de Cristo. O tema de hoje é a mensagem da cruz. 1 Coríntios capítulo 1, eu farei a leitura do verso 18 a 25. Peço aos irmãos que acompanhem em sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gentios buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Pai bendito, nós suplicamos que Teu Espírito, Pai, nos dê a iluminação para a compreensão da Tua palavra. Fale conosco, edifica a Tua igreja. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no contexto da carta de Paulo aos Coríntios, nós já sabemos, já vimos na primeira exposição, capítulo 1, nós já meditamos que Paulo dava graças a Deus a respeito da vida dos crentes ali, porque Deus ele manifestou a sua graça aos crentes de Corinto. Eles tinham dons e talentos, era uma igreja que era suprida com as habilidades necessárias para servir ao Senhor, para servir a Deus, glorificar a Deus, e Paulo então dava graças a Deus por isso. Verso 10 até o verso 17 do mesmo capítulo, o apóstolo Paulo, então, suplica aos irmãos de Corinto para que eles pudessem, portanto, viver uma vida de unidade, para que eles pudessem se unir em torno daquilo que lhes era comum. No caso, então, Cristo Jesus era o que era comum a eles, não as suas preferências, não as suas vontades. E o argumento que Paulo utiliza para chamar o crente à unidade é que Cristo não está dividido. E que tanto Paulo, Apolo, Cefas são apenas servos de Deus, foram chamados por Deus para pregar o Evangelho e que eles, portanto, não deveriam se unir em torno de alas dentro da igreja, mas que eles deveriam trabalhar juntos para a expansão do reino, para a glória de Deus. Diante disso, Paulo então chama a igreja à unidade, a uma vivência a partir do entendimento de que nós somos únicos em Cristo Jesus. Agora, meus irmãos, o apóstolo Paulo, depois de falar sobre divisão e partidarismo, mostrando que esse comportamento divisionista, esse comportamento partidário, é um indício de que a cruz de Cristo estava sendo anulada e que, portanto, eles deveriam, então, servir a Deus, juntos servir ao Senhor. Agora, Paulo vai tocar acerca do que é o cerne da mensagem, do que ele trata, do que a igreja trata, qual é a palavra que a igreja prega, qual que é o evangelho que é pregado. Em outras palavras, então, qual é a mensagem da cruz? E Paulo, então, começa falando acerca dessa mensagem, mostrando que a mensagem da cruz, ela contrariava as pessoas e os grupos sociais e talvez até mesmo os grupos filosóficos daquela época.
A mensagem que o apóstolo Paulo estava trazendo para a igreja era uma mensagem que causava àquelas pessoas uma incompreensão. Mas Paulo deixa claro que só iria de fato compreender a mensagem do evangelho aqueles, portanto, que foram chamados para isso. Na mente de Paulo há sempre dois grupos muito claros: o grupo dos salvos e o grupo dos condenados. Os salvos, em determinado momento, eles são chamados à graça e eles então compreendem a mensagem do evangelho, e o grupo dos condenados, que é aqueles que não compreenderão a palavra da salvação. Nesse sentido, então, o apóstolo Paulo vai mostrar que essa mensagem, ela é uma mensagem que desafia as pessoas. Paulo pregava a esse grupo de pessoas, fazendo, portanto, uma defesa, uma apologia do Evangelho. E Paulo vai dizer que o Evangelho de Cristo, ele está centrado na cruz. Não é um Evangelho centrado nas pessoas, não é um Evangelho centrado nas preferências, mas é um Evangelho centrado em Cristo. Daí então vem a primeira verdade acerca do tema, a mensagem da cruz. Primeiro, que a mensagem da cruz, ela é loucura para os que se perdem, porém poder de Deus para os salvos. Nós podemos observar aí a partir do verso 18. Veja que neste versículo, o verso 18, Paulo, portanto, fala sobre os salvos. Primeiro ele se insere entre os salvos. Para nós que somos salvos, poder de Deus. Até porque não se podia ou não se pode falar de forma objetiva e neutra a respeito da redenção. A salvação somente é conhecida por aquele que a experimenta ou a experimentou pessoalmente. A partir do momento, então, que nós somos inseridos dentro da família da fé, o testemunho pessoal passa, então, deles para nós. Nós fazemos parte desse grupo que foram resgatados do império das trevas. Mas veja, o apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, porque aqueles, portanto, que não compreendem o evangelho, aqueles, portanto, que são carnais ou que pensam de uma forma carnal, a mensagem da cruz, ela não pode ser compreendida, ela não pode ser assimilada por aqueles que não entendem o evangelho. E Paulo então vai dizer que aqueles que se perdem, eles não entendem a palavra da cruz, porque a mensagem do evangelho, ela contraria a nossa lógica. Contraria o entendimento e contrariava o entendimento deles. A maravilhosa salvação de alguém totalmente perdido não é motivo de orgulho para nenhuma, aliás, não é motivo para nenhuma forma de orgulho, porque a mensagem da cruz nos humilha. A mensagem da cruz nos coloca no nosso devido lugar. A mensagem da cruz, ela não pode ser compreendida por aqueles que rejeitam, pois eles consideram que essa mensagem é uma coisa louca. Conforme o próprio apóstolo Paulo vai dizer, ele se utiliza da própria expressão falada por eles. E de uma forma, num tom irônico, ele vai dizer justamente isso. Sim, ela é loucura. Mas ela é loucura para os que se perdem. Ela é loucura para aqueles que não entendem o evangelho. O homem natural não pode entender as coisas do Espírito de Deus. E quando o homem natural não compreende as coisas de Deus, o evangelho parece absurdo. O evangelho parece algo extremamente incompreensível, porque o evangelho fala de coisas que a sociedade, de modo habitual, não está acostumada a vivenciar. Porque a mensagem do evangelho vai falar, por exemplo, que Jesus ele veio para servir e não ser servido. A mensagem do evangelho vai falar de perdão para aqueles que te ofendem. A mensagem do evangelho vai falar para que você ore pelos seus inimigos.
A mensagem do Evangelho vai dizer: se o teu inimigo se o seu inimigo propõe caminhar com você 1 milha, ande com ele 2. Faça muito mais daquilo que está sendo pedido. A mensagem do Evangelho vai mostrar que nós somos desesperadamente corruptos. E isso não era um discurso bom naquela época e não é nos nossos dias. Porque a nossa sociedade, os coaches que estão espalhados por aí, estão acostumados a ensinar e a sociedade a ouvir, de que nós somos muito bons. De que nós temos coisas, de que o ser humano tem coisas boas. E a Bíblia diz que o homem é totalmente depravado. Que o pecado afetou todo o ser. A menos que Cristo intervenha na história do homem, tudo que o homem faz, por mais bondoso que ele seja, a Bíblia diz que é traço de imundícia. Então essa mensagem é loucura. Esse ensino é loucura. É algo louco. Mas Paulo vai dizer que é loucura para os perdidos. Uma segunda coisa é que a verdadeira sabedoria, a mensagem da cruz nos ensina que a verdadeira sabedoria que vem de Deus é contrária à sabedoria humana. Quando Tiago, por exemplo, lá no capítulo 1, diz: se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que Ele dará a você voluntariamente. A sabedoria de Deus ali é a capacidade que o homem tem, portanto, de tomar suas decisões, de agir no seu dia a dia, sempre olhando para as Escrituras, para a vontade de Deus, e não consultando o seu coração e os seus sentimentos. Logo, portanto, a verdadeira sabedoria que vem de Deus, ela é contrária à sabedoria humana. Porque a sabedoria humana, por exemplo, vai ensinar que o mundo é dos espertos, de que o fim justifica os meios, e de que você se dá bem, se der bem, não importa os meios que você usou, isso é esperteza. A sabedoria de Deus não é assim. Muitos usam essa passagem para, por exemplo, menosprezar o papel da razão na fé cristã e até mesmo na evangelização. Porque é costume pensar em religiosidade, é costume pensar em fé como se fosse algo apenas emocional. Sempre no campo da emoção. Mas a fé, ela também apela para a razão. A fé também apela para algo que é reflexivo. Há diversas razões para isso, irmãos, e nós podemos olhar na Bíblia e olhar de forma muito clara que as Escrituras nos falam que fé não exclui razão. Obviamente que em determinados aspectos, no momento da nossa vida, que a fé vai contrariar a razão. Mas não é algo que deve ser desprezado. O próprio Cristo nos exortou a amar a Deus com nossas mentes. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 12, ele vai dizer que o nosso culto precisa ser um culto racional. E o que é um culto racional? Nós precisamos saber, precisamos entender o que nós estamos fazendo. Desde o levantar as mãos, até não levantar, desde se emocionar, até você ficar um pouco reflexivo, porque eu faço o que faço em um culto. Se nós não temos respostas para essas indagações, muitas das vezes as nossas relações e o nosso culto vai ser apenas algo formal. Nós precisamos adorar a Deus com o coração, sim, mas também com a nossa mente. A Bíblia nos exorta a defendermos a fé, lá em 1 Pedro capítulo 5. Nós temos exemplos em Atos dos Apóstolos, especialmente ali em Atos 17, em que a Bíblia vai nos narrar, Lucas vai narrar, que ali foi utilizado um argumento com o objetivo de persuadir, de convencer as pessoas. E Paulo está aqui diante dessa cidade. Corinto era uma cidade, portanto, famosa por os seus grandes pensadores, por pessoas muito boas em retóricas, pelas suas filosofias.
Mas Paulo, então, pega o contexto de Corinto, pega todo esse conhecimento, de toda essa escola de pensadores, todos os retóricos, todos os filósofos da época, e Paulo, então, vai dizer que a verdadeira sabedoria, a que vem de Deus, ela é contrária à sabedoria humana, porque esses pensadores, esses retóricos, os filósofos daquele período, eles apenas ficavam no campo do conhecimento, e o conhecimento não resultava em transformação. Paulo vai dizer, portanto, que esse tipo de conhecimento que era vivenciado por aqueles grupos, era um conhecimento que deveria, portanto, desprezado, porque é um conhecimento que apela apenas para o intelectual e que não transforma a vida, é apenas informação. Mas o Evangelho não, irmãos. O Evangelho transforma vidas. O Evangelho contraria a lógica humana. Porque se o conhecimento não te leva à transformação, é apenas informação. A sabedoria humana leva em conta as vontades pessoais. A sabedoria que vem de Deus leva sempre em conta a vontade revelada de Deus. E a sabedoria humana não admite a cruz. E por que a sabedoria humana não admite a cruz? Porque a sabedoria humana tem horror a sofrimento. A nossa sociedade ela é construída dentro de uma plataforma de que as pessoas são ensinadas que elas não podem sofrer. Que o sofrimento não é algo que deve fazer parte do seu dia a dia. E pelo contrário, a Bíblia diz que se você serve a Cristo, você vai sofrer. Logo, quando o Evangelho é pregado, essa pregação não é venha para Jesus e todos os seus problemas serão resolvidos. Mas a mensagem do Evangelho é venha para a cruz e certamente você vai sofrer muito. Você vai ser incompreendido. Venha para Jesus e os seus problemas serão resolvidos? Não! Venha para Jesus e talvez seus problemas serão multiplicados. Mas há uma esperança nessa mensagem. É que nessa caminhada de dificuldade e sofrimento, nós não estamos sós. Nós temos a companhia bendita do nosso Salvador. Temos aquele que acalma a tempestade quando é para acalmar a tempestade. Temos aquele que dá bonança quando é necessário. Sim, nós temos um Cristo que tem todo o poder de acalmar a tempestade, mas que jamais nos isenta dos problemas. A razão ou a sabedoria deste mundo não quer saber do sofrimento. Uma sociedade hedonista que busca o prazer. E prazer não admite sofrimento. Mas a vida cristã ela não é indolor, ela não é sem dor. A cruz de Cristo é loucura quando não podemos ver a graça de Deus. Porque quando condicionamos aquilo que nós entendemos, ela é loucura. Ela é loucura para alguém que de fato não compreende o Evangelho. A cruz de Cristo é loucura quando não vemos Cristo nela, senão a nós mesmos. É loucura quando olhamos para a cruz e vemos a nós mesmos e não vemos a cruz. De fato, ela é loucura. E Paulo, então, mostra que como os próprios ouvintes da sua época não tinham essa compreensão, ele coloca dois grupos aqui. Primeiro ele vai colocar o grupo dos judeus, e depois ele coloca os gregos. Ele vai dizer, os judeus, eles pedem sinais. E os gregos? Os gregos apelam para o conhecimento.
Paulo, então, em um tom, usando a oratória nesse sentido, ele, onde está o sábio? Onde está o escriba? Ele pega grupos especialistas em conhecimentos, o escriba é muito preparado no campo da escrita, e o sábio apelando para os filósofos, mostrando aonde está esses grupos. Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Porque tanto os judeus pedem sinais e como os gregos buscam sabedoria. E Paulo diz, nós não pregamos nada disso. Nós não pregamos sabedoria, nós não apelamos para os sinais. Nós pregamos Cristo. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Nós pregamos Cristo crucificado. Os judeus queriam, portanto, o comportamento do judeu daquele período contextualmente era: Deus deve identificar-se perante as pessoas por meio dos seus feitos maravilhosos. Se alguém quiser ser o Messias, o rei e auxiliador enviado por Deus, terá, portanto, de solidificar-se ainda mais por meio das manifestações. Para o judeu Deus, então, em Cristo, precisa apresentar suas credenciais por meio de sinais e maravilhas. Aí sim nós vamos crer. Talvez nós podemos entender a razão porque Jesus, lá em João capítulo 4, quando o oficial do rei vai até Jesus pedir para que curasse o seu filho, a primeira coisa que Jesus vai dizer: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo algum crereis. E o oficial então diz: Senhor, desce antes que meu filho morra. E Jesus então diz: vai, o teu filho vive. Hernandes vai dizer que aquele homem, ele já havia descrito a liturgia do milagre. E qual que era a liturgia do milagre? Eu vou até Jesus, ele vai vir comigo, vai chegar até a minha casa, vai impor as mãos sobre a cabeça do meu filho e ele vai ser curado e tudo está resolvido. Mas Deus contraria a lógica humana e contraria a nossa própria vontade. Muitas vezes nós queremos do nosso jeito e Deus diz: não é do seu jeito, não é como você quer, não é da forma como você quer, é do meu jeito, como eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu quero. Às vezes o crente se comporta como uma criança mimada. Já viu a criança mimada? Quem teve filho aí pequeno, eu tenho, sabe disso? Uma criança mimada que começa a ter alguns comportamentos, começa a chorar, para muitas vezes os pais se cansarem daquele comportamento e dizer: olha, toma, é isso que você quer? Às vezes nós nos comportamos assim, mimados diante de Deus. Mas ao contrário dos pais que às vezes cedem, Deus não cede não, tá? Pode ficar mimado à vontade. Deus não cede. Veja, meus irmãos, aquele homem havia traçado, usando a linguagem de Hernandes, havia traçado a liturgia da cura, mas o Senhor contraria dizendo: vai, desce, teu filho vive. Só que aquele homem agora olha para Jesus e não fica dizendo: como assim, o Senhor não vai descer conosco? Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Ele creu na palavra de Cristo. Nós pregamos a Cristo crucificado para os salvos, poder de Deus, sabedoria de Deus. Para o judeu isso era escândalo. Para o judeu, Messias, filho de Deus, alguém considerado um mestre. Mas agora, como um mestre, um filho de Deus, impotente, abandonado como um criminoso no madeiro? Isso é loucura. Isso é ilógico. Não tem como conceituar um rei pendurado no madeiro. Talvez nós compreendamos porque uma das provocações daqueles que estavam aos pés da cruz, dizendo: tu não é filho de Deus? Desce daí. Judeus que gostavam de sinais. Hoje não está muito diferente não, irmãos. Abre aspas aqui. Hoje tem muitas pessoas que buscam sinais.
Tem muitas pessoas que buscam manifestações grandiosas. Deus, na maioria das vezes, ele age no ordinário, não no extraordinário. Se for necessário o extraordinário, ele fará. Sim, ele fará. Porque ele é Deus, tem todo o poder. Mas na maioria das vezes, ele age no ordinário. No ordinário, quando você está doente, você vai no médico. E Deus utiliza os médicos como instrumento dele para diagnosticar, para tratar você. Deus pode agir no extraordinário? Sim, ele pode agir no extraordinário. Mas muitas vezes o ordinário nós achamos que não é a ação de Deus. Porque talvez é simples demais, é comum demais. Mas quem diz que Deus age no incomum? Ele age nas coisas ordinárias da vida. O grego se posiciona de forma igualmente exigente diante de Deus. Ele busca sabedoria. Não precisa se comprovar a Ele por meio de milagres, mas demonstrar que Ele é Deus por meio do raciocínio lógico. Nós precisamos compreender logicamente a forma de Deus agir. E aí Paulo vai dizer, nós pregamos a Cristo crucificado para os salvos poder de Deus e sabedoria de Deus. E aqui o poder de Deus é eficaz. Porque como compreender alguém que vive a sua vida voltada para a satisfação do seu próprio coração, e Cristo, portanto, entra nessa vida, transforma o modo de viver, pensar e de agir dessas pessoas. Quantas vezes nós não podemos presenciar o poder de Deus agindo na vida de pessoas que nós, aos nossos olhos e dentro dos nossos preconceitos, muitas vezes a gente considerava pessoas que jamais estariam servindo a Jesus. Como conceituar, como entender pela razão Deus transformar uma pessoa viciada no alcoolismo, viciada nas drogas, uma pessoa iracunda, e Deus transformar essas vidas e trazer para uma vida diferente em Cristo? O homem natural não entende isso. Só pode compreender essas coisas quem é espiritual, quem busca viver uma vida de comunhão com Deus. A cruz, na verdade, a cruz não é, portanto, o ponto inicial aqui, mas aquele que está na cruz. Que é a razão da esperança da igreja, Cristo Jesus. Na cruz, Deus de fato, Ele é louco, dentro dos padrões humanos. Mas dentro dos padrões humanos caídos. Não dentro da perspectiva bíblica. Ambos desconhecem a verdadeira condição do ser humano perante Deus. Sua total perdição. Ambos carecem, judeu e gentil, carecem do poder de Deus para a salvação. Para ambos, esse poder redentor de Deus apenas pode ser apreendido a partir do entendimento, da manifestação. O judeu precisava crer na justiça alheia de Cristo para que de fato ele pudesse acreditar. O grego precisava crer de uma forma conceitual. Mas nenhuma dessas formas Deus agiu. E da mesma forma Ele continua fazendo conosco. A verdadeira sabedoria contraria a lógica humana. A verdadeira sabedoria, ela aponta para quem nós somos e para quem Cristo é. Essa é a mensagem da cruz. Mas a mensagem da cruz também, central da cruz, é Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é o assunto da nossa exposição. Cristo é o assunto da exposição da igreja, não são as pessoas. Por isso que Paulo, qual é a razão de Paulo estar falando isso aqui? Porque ele está combatendo a ausência, ele está combatendo a falta de unidade, e aqueles grupos estavam divididos entre alas, Apolo, Paulo, Pedro, Cefas, Cristo, e ele está dizendo, portanto, que não são essas pessoas. A mensagem da cruz não aponta para as pessoas, a mensagem da cruz aponta para Cristo. O poder de Deus não está nessas pessoas, está em
em Cristo, as pessoas se reúnem em nome de Cristo. Deus salva por meio da pregação do Evangelho, mas Ele salva por meio de Cristo, o Evangelho de Cristo, que contraria a lógica humana. Como pode um justo morrer por injustos? Como pode alguém que é santo morrer por aqueles que são pecadores depravados? A mensagem do Evangelho diz: se queremos ser grande, sejamos servos uns dos outros. Isso é loucura. Porque eu quero ser servido, mas a mensagem do Evangelho vai dizer: você quer ser grande? Então você sirva, porque a grandeza está no serviço e não em ser servido. A mensagem do Evangelho vai dizer: você quer ser o primeiro? Ótimo, então seja o último. A mensagem do Evangelho vai dizer que nós somos totalmente passivos no ato da salvação. A mensagem do Evangelho contraria a sabedoria humana, que é apoiada apenas na formação intelectual, no ajuntamento de conceitos. É loucura para o ímpio deixar o conforto para servir, é loucura as pessoas abandonarem seus prazeres para servir. Mas só o Evangelho transforma vidas. E é ilógico. Como pode a palavra de Deus mudar tantas vidas? Como pode a palavra de Deus mudar você? Eu? Como pode o Evangelho nos alcançar? Vivemos para a satisfação dos nossos próprios desejos. Vivemos para alegrar o nosso próprio coração. Efésios 2 é algo fantástico e descreve de forma maravilhosa a nossa condição sem Cristo. Mas o mas ali, entretanto, todavia, ali em Efésios 2, é a graça operando, é a palavra transformando. Um dia, Djavan vivia satisfazendo o seu próprio coração, vivia na bebedeira, vivia em festas e vivia para fazer coisas que não agradavam a Deus. Mas, Deus sendo rico em misericórdia, um dia o presbítero Amarildo vivia para satisfazer o próprio coração, vivia para fazer a sua vontade, para impor a sua vontade, mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que amou o presbítero, me amou cada um de nós. E se você olhar para a sua própria vida, nem você se escolheria. Mas Deus, isso é loucura para o ser humano sem Cristo. Isso é loucura para as pessoas. O apóstolo Paulo, portanto, quando vai falar desse evangelho, dessa mensagem da cruz, ele vai dizer que a mensagem da cruz, ela contraria as pessoas. A mensagem da cruz é Cristo. Se a palavra não está apontando para Cristo, se o culto não aponta para Cristo, se uma igreja não aponta para Cristo, ela não é uma igreja verdadeira de Cristo. Ela não é a igreja verdadeira, porque a igreja de Cristo tem como centralidade a palavra que aponta para o Salvador, que é a razão do nosso viver. Há um cântico tão antigo e pouco entoado hoje nas igrejas que diz: Cristo, Ele mudou o nosso viver. Eu sou meio saudosista, né? Então, às vezes, tem tantos cânticos novos hoje, mas eu gosto muito daqueles bem antigão, né? Que vai cantando em espírito e em verdade, tantos outros aí que a modernidade foi tirando de nós. Acredito que não só eu, né? Conversando com o André também, ele compartilha do mesmo gosto. Mas, irmãos, a mensagem não diz respeito a você. A mensagem diz a respeito a Cristo e o que Ele fez por você. Entendamos aqui o texto, a sequência, quando aqui no verso 24 ele vai dizer: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Como Deus é fraco? Como entender isso? Muitas pessoas vão pegar, e os coaches vão pegar essa frase para dizer: você é a fraqueza de Deus. Você é o ponto fraco de Deus.
Deus ele pega a caneta e você pega na caneta e você vai escrevendo a história. É bonito, né? Que coisa bonita. Nossa, eu sou a fraqueza de Deus. Quando Ele olha para mim, Ele vai dizer, poxa, eu ia fazer de outro jeito, mas o meu filho me emocionou tanto que eu tenho que fazer do jeito que Ele quer. Só o Evangelho transforma as vidas e aí nós precisamos compreender esse contexto. Quando Paulo, então, utiliza esse argumento, quando ele vai falar da fraqueza de Deus, a gente precisa entender em que contexto ele está falando isso. Paulo fala da fraqueza de Deus, ele não está ensinando que Deus seja realmente fraco. É um paradoxo utilizado pelo apóstolo Paulo, para destacar que os métodos de Deus, que parecem insignificantes ou tolos ao mundo, superam todo o poder humano. Sendo assim, por exemplo, para muito a cruz foi demonstração de fraqueza. Mas, na verdade, foi de grandeza, de amor. Essas expressões que Paulo utiliza, portanto, aqui, loucura de Deus e fraqueza de Deus, nos dá uma oportunidade de aprender um princípio muito básico de interpretação, que é uma expressão ou passagem bíblica mais obscura ou complexa onde você está lendo, ela é explicada por outras partes da Bíblia. Logo, quando nós estamos diante de passagens como estas, nós precisamos analisar o contexto. E veja o contexto. Paulo está tratando aqui da mensagem da cruz. Essa mensagem fala de um Cristo que foi morto, pendurado no madeiro. Logo, era um absurdo considerar glorioso alguém que foi morto na cruz. Para um judeu, era um escândalo, um Cristo crucificado, porque contrariava a expectativa deles de um libertador. E um libertador que viria era alguém que demonstraria força. E quanto ao gentil? Para o gentil também, pois o ideal de sabedoria e grandeza para o gentil não combinava com a visão de um Deus que vence por meio de uma cruz. Então veja, algo que o homem natural não entende é que a cruz não é sinal de incapacidade de Deus, mas sim de um plano sábio do próprio Deus. Para os que foram chamados, pois Paulo sempre trabalha com esses dois grupos, os chamados, portanto, no caso aqui eles compreendem isso, não por si mesmo, mas pelo Espírito, eles entendem pela ótica das Escrituras. Dessa forma, então, meus irmãos, Paulo, quando se refere à fraqueza de Deus, ele não está inserindo um assunto novo, mas sim concluindo um raciocínio. Que raciocínio é esse? Logo, o que Paulo está dizendo é que aquilo que o homem natural entende por loucura e fraqueza é, na verdade, mais forte e mais sábio do que eles. Paulo está usando aqui de um tom irônico, por exemplo, para destacar Cristo, ele ressuscitou, o Cristo crucificado ressuscitou. A cruz não diminui Deus, mas revela o amor, revela a justiça, revela a santidade, revela a fidelidade de Deus. A fidelidade a quê? A fidelidade às suas promessas, promessas feitas no passado, de que viria o Messias para salvar a humanidade. Portanto, ao mesmo tempo, a cruz revela nossa condição de perdidos. Então, aquilo que na perspectiva deles era fraqueza, na verdade era força, era poder. Quando nós dizemos a mesma coisa, a grandeza de um homem não está no fato dele defender e dizer, eu vou fazer o que eu quero. A grandeza de um homem está em se render à cruz de Cristo e humilhar-se. A grandeza de uma pessoa, por exemplo, uma das maiores demonstrações de grandeza e de humildade de alguém é quando essa pessoa, por exemplo, tem capacidade de pedir perdão. Porque o orgulho humano vai dizer, não, eu não vou pedir. Isso é demonstração de fraqueza. Mas quando o ser humano ele entende a obra de Cristo, uma das maiores demonstrações de humildade e de grandeza é você reconhecer os seus erros e pedir perdão. Não importa se o outro perdoou. É Deus. Mas é o seu papel, o seu ato imediato. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, verso 5, afirma, porque o nosso evangelho
não chegou até vocês tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vocês. O que transforma as pessoas não é a oratória do expositor. Mesmo que a oratória seja importante, mas não é ela que transforma, mas sim a palavra pregada com fidelidade no poder do Espírito, na dependência do Espírito Santo. Nós não temos capacidade alguma para convencer pessoas. Nós não temos capacidade alguma para converter ninguém. O nosso papel é pregar. O nosso papel é ensinar. Quem converte, quem transforma é o Espírito. O Evangelho ele só é assimilado se Deus assim desejar que o pecador entenda. A menos que Deus deseje, o pecador continuará relutante à mensagem pregada. E não significa que você falhou na exposição, porque é Deus quem transforma. Há um hino 266 no nosso hinário que diz: sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo e gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, poder de Deus para os salvos. A sabedoria que vem de Deus é centrada em Cristo. Cristo é a mensagem central do Evangelho, não são as pessoas. A mensagem da cruz não é sobre o que o homem faz para chegar a Deus. Mas a mensagem da cruz é o que Deus faz para chegar até o homem. Que de fato, irmãos, o nosso coração seja centrado na mensagem do Evangelho. E que preguemos o Evangelho e não os nossos conceitos. Que preguemos a despeito da rejeição, da incompreensão. Que continuemos a pregar essa mensagem santa, que fala de um Deus santo, que fala de um Deus glorioso, que veio ao mundo, se humilhou, serviu, mas que um dia voltará de uma forma gloriosa, como rei, poderosamente. Que essa seja a nossa mensagem. E jamais venhamos a ceder às tentações do nosso tempo, que pede para que nós venhamos trazer uma mensagem que amassageie o ego das pessoas, mas que permaneçamos fiel à mensagem da cruz, que não é negociada, que jamais pode ser negociada, em prol de atrair pessoas. Que Deus nos ajude em nome de Jesus. Nos coloquemos de pé.